Agora a questão de perda de salvação, ela é um pouco complexa, mesmo dentro do arminianismo. Porque assim, o calvinista, beleza, vai dizer que não perde, né? Mas por quê? Por uma determinação divina. Porque Deus goela abaixo, transforma a natureza da pessoa e vai manter ela assim. Acabou, né? Mas e no arminianismo? Existem 3 tipos de arminianismo, né? Muita gente não sabe isso, mas existem 3 tipos de arminianismo. Existe o arminianismo clássico, da época dos remonstrantes. Existe o arminianismo wesleyano, que é o de John Wesley. E existe o arminianismo hoje chamado de arminianismo de 4 pontos, que é o arminianismo dos batistas. Qual a diferença básica entre eles? Entre outras, né? Mas eu acho que a principal é a questão de perda de salvação. Então, o clássico, ele vai acreditar assim: é possível perder em casos extremos por apostasia, e uma vez que perdeu, você nunca mais vai conseguir recuperar a salvação. Né? E aí se baseiam bastante em Hebreus 6, 4 a 6. Né? O clássico é assim. Então, ó, dá para perder, é difícil disso acontecer, mas se chegar a perder a salvação, já era. Você não recupera mais. O wesleyano, ele ensina basicamente assim: olha, é fácil perder, mas perdendo você também consegue recuperar de volta se você se arrepender. Então, durante a vida, você pode perder e recuperar a salvação várias vezes. Pode acontecer, porque você caiu em pecado, se desviou, depois se arrependeu, voltou. Né? Então, tem essa diferença. Você consegue perder e consegue recuperar várias vezes durante a vida. E o de 4 pontos, ele entende que você não consegue perder a salvação. Mas aí tem que entender o contexto, né, do porquê não consegue perder a salvação. Então, vamos voltar lá no início do Factis, né, que é o ponto do arminianismo. A eleição de Deus é segundo a presciência. Isso o arminianismo ensina, né? Se Deus já previu de todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, aqueles que vão crer. Então Deus já sabe, antes da pessoa nascer, já sabe quem vai crer e quem não vai. Desses que vão crer, ele já sabe quem vai permanecer fiel e quem não vai. Quem vai apostatar em algum momento das suas vidas. Esses que vão cair, ele também já sabe se a pessoa vai se arrepender e voltar e terminar os seus dias fiel, ou se ele vai cair em apostasia total e terminar os seus dias como ímpio. Então Deus já conhece o resultado final da pessoa, lá no final da vida dela. Se ela vai terminar os seus dias como justo ou como ímpio. E é baseado nesse conhecimento todo que ele elege a pessoa ou para salvação ou não elege para salvação, né? E por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 13, 8 e também 17, verso 8, que o livro da vida, que é um livro que contém os nomes dos salvos, ele já foi escrito desde a fundação do mundo. Porque se Deus já conhece todo o futuro, já sabe quem vai crer e permanecer fiel até o fim, ele já tinha esse conhecimento na mão lá na criação. E aí, como que ele refletiu esse conhecimento prévio? Já vou escrever o nome de todos os salvos, aqueles a quem eu já sei que vão crer e permanecer fiéis. Então, se ele já escreveu lá atrás, eu pergunto para você: aqueles a quem Deus já sabe que irão até crer por algum tempo, mas depois irão se apostatar, desviar e terminar seus dias como ímpio, você acha que ele escreveu o nome delas no livro da vida já sabendo que ia ter que apagar depois? Ou ele nem escreveu? Nem escreveu. E se ele nem escreveu, nós podemos dizer que essas pessoas, aos olhos de Deus, foram consideradas salvas? Não. Quem que salva? É Deus que salva a pessoa ou é o homem que se salva? Deus. Então, se Deus é quem salva, lógico que com critérios, né, baseado na fé prevista, no arrependimento, né, mas quem decide a salvação é Deus, né? Se é Deus que salva, qual ponto de vista que vale mais? O dele ou o nosso? O dele. Então, acho que já está respondido, né? Meu Deus. Perfeito. Essa pergunta é muito polêmica e os ouvintes queriam muito, viu? Queriam muito, pastor. Essa fechou com chave de ouro. Aí, deixa eu só complementar um pouquinho, porque tudo bem, vocês já entenderam que eu não creio em perda de salvação. Mas como que funciona isso dentro do arminianismo, né? O arminianismo de 4 pontos? Ele dá muita ênfase, porque assim, então posso pecar o que eu quiser que eu já estou salvo? Não. Aí eu volto aqui em João. Olha aqui o que João 3, versos 9 e 10 vai dizer.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele e permanece nele. E por isso ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, olha aqui, está escrito alguns ou está escrito todo? Todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, que se tornou morada do Espírito Santo. Como que é a vida dele? Não vive na prática do pecado. Então, a pessoa buscar viver em santidade é uma consequência da transformação de natureza que ele teve quando nasceu de novo, quando entregou a vida para Jesus e se tornou morada do Espírito Santo. Então, não é que, eu posso pecar à vontade que eu já estou salvo. Não. O verdadeiro salvo, ele não vai querer pecar. Porque a natureza dele foi transformada. E essa nova natureza dele em Cristo é querer lutar contra o pecado. Nem sempre ele vai conseguir, ele é falho. Por isso que a mesma primeira carta de João vai dizer lá no capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos nosso pecado, temos Jesus, um fiel e justo advogado para nos ajudar diante do Pai, nos interceder. Então, eventualmente a gente vai pecar. Mas a vontade do salvo tem que ser querer lutar contra o pecado. Se ele não tem essa vontade, é porque ele ainda não nasceu de novo. Amém, pastor. Amém. Muito bom. Eu acho que muitas pessoas queriam saber a resposta aí dessa pergunta, né?